Pessoal, questão 44. Prove que a divisão de 1 mais seno de x mais i cosseno de x por 1 menos seno de x menos i cosseno de x é igual ao produto de tangente de x mais secante de x por i, tá? Então aqui é um caso que seria interessante a gente simplificar ambos os membros, tá? Por quê? Porque aqui não foi falado de tangente e secante. E sempre que a gente fala de tangente, secante ou qualquer outra razão trigonométrica, é interessante que a gente deixe ela da maneira mais simples possível. E a maneira mais simples possível é deixar em função de seno e cosseno, tá? Então, primeiramente aqui, a gente tem uma divisão de números complexos. Para isso, a gente simplifica multiplicando pelo conjugado do denominador. E no membro direito, a gente vai deixar em função de seno e cosseno, tá? Então, começando aqui pelo membro esquerdo, eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado, né? Então, a gente vai fazer 1 mais seno de x mais i cosseno de x sobre 1 menos seno de x menos i cosseno de x, e a gente vai multiplicar pelo conjugado em cima e embaixo. Ou seja, 1 menos seno de x, que a parte real permanece a mesma, a parte imaginária a gente faz o oposto, né? Então, era menos, vai virar mais i cosseno de x. Multiplicamos por isso em cima e embaixo para não alterar o valor da fração. Ok. Fazendo a distributiva, eu vou escrever aqui, mas depois vou apagar para não ficar uma maçaroca. A parte de cima, tá? Primeiro só a parte de cima. Então, vai ficar, multiplicando por 1, vai ficar 1 menos seno de x mais i cosseno de x. Multiplicando por seno, vai ficar mais seno de x menos seno ao quadrado de x mais i seno de x cosseno de x. Por último, multiplicando por i cosseno de x, vai ficar i cosseno de x menos i seno de x cosseno de x, faltou espaço, mais i ao quadrado, então menos cosseno ao quadrado de x. Então, menos cosseno ao quadrado de x. Bom, da parte de cima, o que a gente pode simplificar, né? Primeiro, aqui, ó, o menos seno ao quadrado de x menos cosseno ao quadrado de x vira menos 1, né? Porque seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é 1, né? Razão fundamental. Como tem o menos, vai virar menos 1. E aí, com esse 1 aqui, a gente vai anular. Esse menos seno de x anula com o seno de x. E o menos i seno de x cosseno de x anula com o i seno de x cosseno de x. Portanto, do produto ali de cima, só vai sobrar esses dois que a gente consegue juntar em 2 cosseno de x i, né? Na parte de baixo, vamos lá. Na parte de baixo, temos aqui uma diferença de quadrados, então fica o quadrado do primeiro, que é 1 menos seno de x ao quadrado, menos o segundo ao quadrado, que é i ao quadrado, então menos 1, então vira mais, cosseno ao quadrado de x. Então agora a gente está fazendo só a parte de baixo, né? Abrindo ali a expressão, vai ficar 1 menos 2 seno de x, mais seno ao quadrado de x, mais o cosseno ao quadrado de x que já estava ali. Novamente, relação fundamental, isso aqui é 1, ou seja, eu posso escrever como 1 mais 1, que é 2, menos 2 seno de x. Então, aqui embaixo, a gente tem, vou botar o 2 em evidência, porque daí a gente consegue cortar ali, né? 1 menos seno de x. Ok. Simplificando o 2, né? Deixa eu botar aqui assim. Temos que essa divisão aqui, ela pode ser reescrita como cosseno de x vezes i sobre 1 menos seno de x. Ok, esse 1 menos seno de x, ele não tá ajudando, né? Porque aqui, ó, tecnicamente não teria, não que não teria uma divisão, né? Porque até teria, porque as duas razões aqui são duas divisões. Porém, nenhuma delas envolve uma subtração no denominador, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Para tentar tirar essa subtração, eu vou multiplicar
por 1 mais seno de x, tá? 1 mais seno de x. Vai ficar assim, então. 1 cosseno de xi mais seno de x cosseno de xi sobre quadrado do primeiro, que é 1, mais o quadrado do segundo, aliás, mais não, né? Menos o quadrado do segundo, que é seno ao quadrado de x. Ah, não resolveu. Não, né? Tecnicamente não, mas lembrando da relação fundamental, a gente tem que 1 é igual a seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Ou seja, o cosseno ao quadrado de x, ele é igual a 1, passo o seno para o outro lado, menos seno ao quadrado de x. Então, quando eu olho aqui 1 menos seno de x, eu preciso pensar que talvez tenha uma relação com a relação fundamental, né? Porque eu tenho 1 e tenho seno, só que não está ao quadrado, né? Então, a forma de botar isso ao quadrado foi multiplicar por 1 mais seno de x. Né? Um entre aspas aí, conjugado para enfim. Ok, né? Pensando numa diferença de... Pensar em produtos notáveis, numa diferença de quadrados, como eu queria 1 menos seno ao quadrado de x, eu preciso multiplicar aqui pela soma, né? Bom, eu posso substituir isso aqui, então, por cosseno ao quadrado de x, né? Então, aqui ficaria cosseno ao quadrado de x, e a gente consegue simplificar agora cortando cosseno em todos eles, né? Sobra pra gente, então, vou apagar aqui. Na verdade, eu sou obrigada a apagar, né? Deixa eu jogar isso aqui pro lado de cá. Aí a gente deixa um pouquinho de espaço aqui. Bom, dando sequência, então, temos que xi, né? Xi não, né? Só i, né? Que é o cosseno ali, né? I mais seno de xi sobre cosseno de x. Bom, vou separar aqui na soma, vai ficar i... Até tá. Botando i em evidência, né? Vai ficar 1 mais seno de x sobre cosseno de x. Agora sim eu vou separar na soma, tá? Vai ficar i que multiplica 1 sobre cosseno de x mais seno de x sobre cosseno de x. Bom, o que é 1 sobre cosseno? É o inverso do cosseno. O que é o inverso do cosseno? É a secante. Seno sobre cosseno é o quê? É a tangente. E aí a gente chega, então, na relação que a gente queria. Vou só trocar a ordem aqui para ficar igual ao que estava lá em cima. Tangente de x mais secante de x vezes i. Aqui a gente nem precisou desmembrar aqui o lado direito, né? Mas, caso fosse uma expressão um pouquinho mais complicada, a gente poderia desmembrar aqui para tentar encontrar a resolução no meio do caminho, né? Então, a gente abriria até uma parte aqui, abriria essa parte e faria as duas se encontrar, tá? Espero que tenha ajudado vocês e até uma próxima.